Você é fanático? Está indo para a igreja hoje, na segunda, na terça, na quarta. Você é fanático? É típico de um homem, de uma mulher que ainda não experimentou a nova vida em Cristo Jesus. Andando com a galera dos crentes nominais, seremos desonestos em nossa profissão de fé. Vamos afirmar que seguimos a Cristo para impressionar pessoas, mas nosso comportamento desmente nossa declaração. É muito importante isso, para fazermos uma avaliação se estamos nesse grupo. Será que nós andamos de acordo com a profissão de fé que declaramos? Se somos cristãos apenas de nome, nossos nomes não estão registrados no livro da vida. Que pena. Está na IPB Boca do Rio, mas não consta lá no livro do Senhor. E vai fazer um apelo: cadê meu nome? Meu nome, faz aí uma nova correção. O nome não vai estar lá, porque não passou por essa experiência maravilhosa de conversão. Ainda podemos mudar essa situação e deixar esse caminho que nos leva à morte. Vamos admitir diante de Deus as contradições em nossa fé. Peçamos a Ele um coração renovado. Confiemos em Cristo como nosso Salvador pessoal e assim poderemos passar da hipocrisia para uma vida cristã verdadeira. Os fariseus eram assim, pareciam crentes, mas não eram crentes. Era filho do inferno. Nós não queremos fazer parte desse grupo, queremos fazer parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus. 2. Os cristãos nominais são reprovados por Cristo. Leamos o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No estado de ausência de fé em Cristo, a pessoa é considerada fria. É uma pessoa que ainda não nasceu de novo. São os publicanos e os pecadores. Claramente a gente consegue ver que eles não conhecem Jesus. Podemos, pela misericórdia divina, perceber nossa necessidade e nos rendermos ao Senhor. É por isso que esses homens procuravam a Jesus, e enquanto os religiosos não procuravam a Jesus. Teve homem que desejou muito ver Jesus, mas ele era baixinho. Zaqueu, publicano, rico, ele desejava ver Jesus. Era considerado um grande pecador. E esses que são considerados grandes pecadores sentem uma necessidade de conhecer o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. No estado de fé verdadeira, quente, em Cristo, podemos ser agradecidos e alegrá-lo com um testemunho vibrante. É aquela pessoa que aceitou Jesus, que fala de Jesus, que tem ânimo de seguir a Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas no estado de mornidão, que é aquela pessoa que está na igreja, que já professou a fé, já foi batizado, mas não reconhece ser frio, mas também ele não é quente, ele é um morno. Não percebemos a ausência de fé em nossa vida e, portanto, não vamos procurar o Senhor Jesus. E achando que a nossa vida agrada a Deus, não procuramos fazer um exame espiritual. Diz o Senhor Jesus Cristo a alguns: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Se a nossa fé for apenas de fachada, não vamos rejeitar o evangelho de Deus, mas também não teremos coragem de defendê-lo diante de outros para evitar sermos zombados. É aquele tipo do crente secreto. Claro que
nos países de perseguição, a pessoa tende a esconder a fé para não perder a vida. Mas numa sociedade aberta, e a pessoa ainda assim se esconde porque não quer ser ridicularizada, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele lá diante dos anjos e diante do meu Pai que está nos céus. Quando nossa vida cristã é apenas de aparência, não somos praticantes da palavra de Deus, apenas ouvintes. Nesta estrada, seremos empecilho para os homens se chegarem ao Senhor e causamos ânsia de vômito no Filho de Deus por vida incoerente à nossa profissão de fé. Como Jesus fica decepcionado com uma pessoa assim? Vontade de vomitar, porque a pessoa diz uma coisa, mas vive uma coisa completamente diferente. Quem ouve esses meus ensinamentos, diz Jesus, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Se o nosso cristianismo é apenas de nome, só queremos os benefícios da vida cristã, mas não desejamos as responsabilidades do chamado divino. Meus irmãos, não é só a salvação que Deus nos oferece. Ele quer que nós nos submetamos ao seu senhorio. Não é só ser abençoado, mas ser responsável. Cadê seu compromisso com Deus? Sendo nossa vida idêntica à dos cristãos nominais, ela não subsiste ao exame à luz da palavra de Deus. Há ainda esperança de salvação para nós se reconhecermos nossa condição de perdidos, da necessidade do Salvador Jesus Cristo e de uma mudança expressiva de vida. Diz o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, nós podemos saber qual é o nosso verdadeiro estado espiritual. Em terceiro lugar, os cristãos nominais não enxergam seu estado de morte espiritual. Leamos o 17. Olha o que eles dizem acerca deles. Pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa! Eles acham uma coisa de si e Jesus diz: não, você não tem nada disso aqui. A ausência de conhecimento de nosso estado para com Deus se dá pela falta da operação do Espírito Santo usando a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela nosso verdadeiro estado. Os crentes nominais não experimentaram a ação do Espírito Santo em suas vidas. Na verdade, não são batizados com o Espírito Santo da promessa, porque não passaram pelo arrependimento, pela transformação de vida, e o Espírito Santo passou a morar na vida deles. Quando o auxiliador vier, o consolador, ele convencerá as pessoas do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Se somos apenas crentes de nome, podemos ter nossa compreensão do Evangelho de Jesus prejudicada, porque o diabo vai colocar trevas na nossa mente, vai obscurecer o nosso entendimento para que a gente não entenda o Evangelho, continue na ignorância e assim possamos nos perder. Sem um milagre